Bom dia! Bom dia! Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, você que está aqui, seja a sua primeira vez, seja você que tem vindo algumas vezes, seja você que está aqui todo domingo. Bom, eu quero começar te fazendo uma pergunta, eu quero que você pense aí com você. O que surpreende você? Já parou para pensar? O que te surpreende? O que te deixa admirado? Qual é aquela coisa que faz você pensar, ou às vezes até falar, nossa, eu não esperava isso? Talvez seja uma atitude de alguém, talvez seja algo que foi dito para você. E muitas vezes a gente fica surpreso ou admirado, não só com coisas positivas, não é mesmo? Às vezes coisas negativas também surpreendem a gente. Às vezes a gente fica admirado com coisas até que são negativas. E às vezes a gente fica pensando, né? Quando é algo negativo que nos surpreende, a gente pensa, nossa, eu não esperava esse tipo de coisa. Eu não esperava essa atitude. Eu não esperava essa fala dessa pessoa. Quando a gente, por exemplo, quem lembra da pandemia, e a gente ficou, eu acredito que todos nós passamos muito mais tempo com a nossa família, não foi? E aí eu acho que nós vimos várias coisas que surpreenderam a gente, várias coisas que admiraram a gente, mas não foram coisas só positivas, coisas negativas também podem ter surpreendido a gente. Bom, às vezes você ficou surpreso. Eu sei que os estudantes aqui, inclusive eu, a gente está no período de provas, né, da faculdade. E às vezes a gente está admirado, surpreso por ter passado em alguma matéria já. Ou outros de nós está surpreso negativamente por não ter passado ainda em alguma matéria. Talvez a gente está surpreso ou se sente admirado porque a gente foi surpreso por uma doença que a gente não esperava. Bom, por exemplo, eu nesse momento já faz pelo menos um mês que eu estou afastado de esportes que envolvam correr, pular, chutar, porque eu estou com uma lesão na minha perna. E eu não esperava isso. Eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo com um problema muscular que me impedisse de praticar esporte. Talvez você tenha ficado surpreso quando alguém fez uma piada com você. E talvez não foi uma piada de tão bom gosto. Talvez você tenha ficado surpreso com a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O fato é que a surpresa, de acordo com alguns especialistas que estudam isso, é uma das 6 emoções básicas que todos nós, seres humanos, experimentamos ao longo da vida e com mais frequência. E é uma emoção universal. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já se sentiu admirado ou surpreso com alguma coisa. E a surpresa, a admiração, ela pode causar tanto uma grande alegria como uma profunda tristeza no nosso coração. Quem aqui já passou por algo desse tipo? E Jesus não foi diferente de nós. Jesus, que era completamente Deus e também completamente humano, experimentou todas as emoções que eu e você experimentamos até hoje. E toda a gama de experiência humana, Jesus também experimentou, assim como nós vamos experimentar até o fim da vida. E Jesus, assim como nós, também ficou surpreso com alguma coisa. Jesus também ficou admirado com algumas coisas. E hoje, e em uma próxima oportunidade, no dia 21, a gente vai tentar responder a essa pergunta que vocês estão vendo. O que deixa Jesus admirado? Hoje é a primeira parte, e se você quiser um spoiler, você pode até pesquisar na sua Bíblia, mas só tem 2 circunstâncias em que ela diz literalmente que Jesus ficou admirado com algo que as pessoas fizeram. E hoje a gente vai ver a primeira delas. Hoje a gente vai ver a primeira coisa que deixou Jesus admirado.
E aí no dia 21 nós vamos estudar a segunda coisa que deixou Jesus admirado. E aí a gente vai começar hoje explorando essa primeira coisa, que fica lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. A gente vai ler do 16 até o 21. E aí, aqui em Lucas 4, a partir do versículo 16, diz assim: ele foi a Nazaré, então Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o costume dele fazer. E ele levantou-se para ler. Foi entregue a ele um pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos em Jesus, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Bom, a sinagoga era como a igreja. Era como uma igreja, era uma espécie de templo, mas era um pouco menor, um pouco menos glorioso, como um templo da época. Mas a sinagoga era como uma igreja. E alguns séculos antes de Jesus, toda a adoração a Deus era feita somente nos templos. Mas com o passar dos anos, do tempo, foram se criando as sinagogas, outros lugares em que poderia se adorar a Deus, poderia ler as Escrituras. E aí, ao longo do tempo, a sinagoga passou a ter uma importância cada vez maior naquela sociedade da época de Jesus. Então, eram reuniões de 20, 30, 40, 50 pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele levantou para ler, era um costume dele, e ele pegou o livro do profeta Isaías. E aí, na verdade, na época era um rolo, não era um livro bonitinho, igual a gente vai passando as páginas, mas era um rolo, tipo um pergaminho, aqueles que a gente pesquisa na internet e vê, e ele desenrolou e começou a ler. E lembra que naquela época, não tinha uma marcação de capítulos e versículos bonitinhas igual a gente tem hoje na nossa Bíblia. Era um pouquinho mais difícil. Era literalmente uma carta que estava escrita num pergaminho. E aí ele encontrou essas palavras que a gente leu, né, aqui. E aí ele fechou o livro, devolveu o assistente, sentou. E aí Jesus começou a falar: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu acho isso impressionante. Eu fico me colocando no lugar de algum daqueles ouvintes de Jesus. De ouvir aquilo, nossa, aquilo que Isaías escreveu há tanto tempo atrás está se cumprindo hoje. Imagina sendo você um desses ouvintes de Jesus. Ele está falando para você, ele lê algo que foi escrito há muito tempo atrás, e ele fala que nesse dia que você está sentado ouvindo ele, se cumpriu esse trecho das Escrituras que você acabou de ouvir. E aí imagina que Jesus está dizendo basicamente: tudo aquilo que você estava esperando a sua vida toda acabou de acontecer. Está aqui na sua frente. Está acontecendo agora. Esse tempo do qual esse profeta falou há muito tempo atrás chegou. É hoje. Como você se sentiria ouvindo isso? Eu acho que no mínimo seria chocante. Honestamente, para mim seria até aterrorizante para processar, para entender como que isso está acontecendo hoje, agora, nesse momento. Seria difícil para mim. Eu não sei como seria para você ouvir isso e estar ali dentro daquele público, mas para mim seria difícil poder raciocinar, assimilar tudo aquilo. E eu tenho certeza que foi um pouco desse tipo de emoção que cada um dos ouvintes ali na sinagoga teve. E essas pessoas estavam passando a vida inteira delas
indo na sinagoga, tinha ouvido muitas aulas sobre Deus, sobre o Messias que viria, que alguém viria, alguém salvaria esse povo. Por séculos, séculos mesmo, esse povo escutava que chegaria um dia que o Messias estaria com eles. Às vezes eles ouviram isso dos pais deles, e os pais deles fizeram eles crer, ter fé. E os pais deles achavam talvez que veriam e não viram. E aí chegou ele, você, e você pôde ver isso. Como você se sentiria? E ali, em algum sábado do ano 28, já da era cristã, estava ali um homem num púlpito que muitos outros homens já subiram para falar, para ler algum manuscrito, e ele estava dizendo que aquele dia que o profeta Isaías escreveu tinha chegado. E a essa altura aqui, a fama de Jesus já estava circulando pela região onde ele estava andando, onde ele vivia. Notícias sobre ele se espalhavam por Nazaré, pelas cidades vizinhas a Nazaré. Todo mundo falava bem dele. Todo mundo. A reputação de Jesus crescia cada vez mais. Mas agora ele estava na cidade dele de criação, onde ele foi criado, Nazaré. Não era exatamente a cidade natal dele, porque na verdade a gente sabe que Jesus nasceu em Belém, mas a cidade onde ele cresceu, Nazaré, que fica ali na Galileia. E os estudiosos dizem que Nazaré tinha menos de 20 mil habitantes. Já imaginou uma cidade pequenininha assim, menos de 20 mil habitantes? Era praticamente um vilarejo na época. E aquela era a sinagoga onde Jesus provavelmente frequentou durante a vida toda dele. Então pensa que talvez o público ali eram amigos deles. Ou às vezes eram pessoas que viram ele crescer. Pessoas que conheciam a família de Jesus. Pessoas para as quais Jesus era alguém normal, alguém comum. Mais alguém do bairro, mais alguém da vila onde eles moravam. Era a igreja de Jesus. E ali estavam provavelmente os parentes de Jesus, conhecidos de Jesus, as pessoas que viram ele crescer, estudar. Imagina que as pessoas ali viram até puderam ensinar algo para Jesus ao longo da vida dele. Como é ver essa pessoa lendo um pergaminho, a escritura, e falando que esse dia chegou? Eu acho que no mínimo isso deveria ser estranho, não é? Alguém que você conhece falar que ele está cumprindo a escritura. É como se a gente visse do nada o Robson ou o Tiago, por exemplo, subir aqui e falar: eu sou o Messias. Seria estranho para a gente, não seria? Porque a gente conhece eles. Eles estão aqui com a gente sempre, todo dia. Ou, indo até um pouco mais longe, imagina daqui 10 anos o Kiel ou a Olivia vir aqui à frente e falar: eu sou o Messias. Como assim? A gente está vendo essas crianças crescerem agora. Como assim? Esse tempo todo e a gente não percebeu? Bom, seria estranho, porque a gente conhece essas pessoas, a gente tem familiaridade com elas. E é dessa mesma maneira que estava acontecendo nesse momento de Lucas 4 com Jesus. As pessoas para as quais ele estava falando conheciam ele desde que ele era pequeno, provavelmente. E a familiaridade torna essa ideia de que Jesus era Messias muito difícil de ser aceita para aquelas pessoas em Nazaré dentro da sinagoga. Mesmo assim, quando a gente avança, as escrituras em Lucas dizem que, olha que interessante, no versículo 22, todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Jesus falava de tal maneira, falava de um jeito que deixava as pessoas impressionadas com o que ele estava falando. As pessoas ficavam admiradas com cada palavra que saía dos lábios dele. Tinha autoridade nas palavras de Jesus.
Elas se sentiam atraídas pela mensagem de Jesus. E qual era essa mensagem dele? Basicamente, Jesus estava falando: a salvação que vocês tanto esperam chegou. Ela pode ter demorado séculos para chegar, eu sei, demorou. Muitos dos pais de vocês morreram esperando essa salvação e não viram. Mas vocês estão vendo agora, hoje. Mas, em um determinado momento, quando a gente continua aqui no versículo 23, fala que eles perguntavam: não é esse o filho de José? Olha a familiaridade aí. Não é esse o filho de José? Eu conheço a casa dele, a família dele. Eu ajudei ele. Eu ajudei já a família dele. E aí Jesus responde: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Mas quando a gente para naquela pergunta que eles estavam fazendo uns para os outros, né? Aquela pessoa que a gente conhece a família, conhece o pai, sabe de onde ele veio, onde ele mora. Como que ele faz todas essas coisas? Por que ele tem tanta autoridade? Por que ele tem tanta graça em cada palavra que sai da boca dele? Como que ele faz os milagres? E antes da gente continuar, eu vou dar um spoiler que está aqui, lá no versículo 28 de Lucas. E eu vou te dar um spoiler, que é bem isso aqui, ó. Então, no fim de todo esse trecho que a gente está explorando, a conclusão que eles vão chegar é: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Quando Jesus termina de falar com eles, eles vão ficar furiosos. Eles se levantaram, expulsaram Jesus da cidade e levaram ele até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade de Nazaré, a fim de lançar Jesus precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. O ponto é: toda aquela familiaridade que eles têm com Jesus levou eles a ficarem furiosos com as palavras de Jesus. E aqui a gente percebe, olhando para o final de tudo, que tem uma mudança drástica, não tem? A gente sai de um versículo que todos estão admirados pelo que saía da boca dele. E no final de tudo que Jesus fala, eles estavam furiosos. Primeiro, admiração. Depois, fúria. O que será que aconteceu? O ponto é que Jesus talvez tenha dito algo que ofendeu eles profundamente, não é? Ou será que Jesus não falou nada demais? Como que eles passaram dessa admiração por Jesus ao ódio por ele? E o que é interessante é que Jesus, vocês lembram que ele anuncia que ele era aquele por quem toda a nação dos judeus estava esperando por séculos, por muito tempo. E aí as pessoas estavam se perguntando: como a gente pode saber que isso é verdade? Como que a gente vai descobrir se ele realmente é esse Messias? Como a gente vai saber se ele é esse cumprimento das Escrituras que ele mesmo acabou de ler? Jesus, que prova você pode dar para a gente de que você é esse Messias? Quando alguém faz uma afirmação tão grandiosa como essa, a gente quer evidências, não quer? Quando alguém fala algo tão grandioso para você, você quer, não quer que ela prove? A gente quer que ela mostre algo para a gente, que aquilo é verdade. A gente quer ter razões para acreditar na pessoa. E é justamente esse questionamento que Jesus respondeu, né? Quando a gente volta e lê nesse versículo 23, não é esse o filho de José? E Jesus fala: é claro que vocês vão me pedir, vão me citar o provérbio, né? Médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. O próprio Jesus sabia que eles pediriam a ele provas, evidências, razões para que acreditassem nele. E só para vocês entenderem, Cafarnaum era uma outra cidade dessa região da Galileia, e as pessoas estavam basicamente falando: ó, Jesus, se você é quem você é,
Aquilo que a gente ouviu que você fez em Cafarnaum, faz aqui em Nazaré, faz aqui na tua terra. E aí a gente vai saber que você está falando a verdade. A gente vai saber que você é realmente esse cumprimento. Nos prove que você é o enviado de Deus. Afinal, tudo que eles sabiam, se a gente bem lembra, é que ele era o filho de José. Só isso. Provavelmente esse público via os irmãos e as irmãs de Jesus. Já conheciam os pais, conheciam a família toda dele. Ouviam, mas eles só ouviam as histórias sobre os milagres deles em outras terras. Mas ali ainda não tinha acontecido nada. E aí eles perguntavam: será que você consegue fazer alguma coisa, uma coisinha só, Jesus? Só para eu realmente acreditar nisso que você está me falando? Esse desejo de ver Jesus fazendo alguma coisa extraordinária não aconteceu só em Nazaré. Você percebe que esse desejo também é do nosso coração, de que Jesus faça algo extraordinário para nós, para que a gente acredite que Ele é o Filho de Deus. Quantas vezes a gente já se pegou desejando isso? A gente fala: olha, eu estou lendo, eu estou orando, Deus, eu quero acreditar, mas me mostra, faz algo, me dá um sinal, um milagre. Não é só aquele povo de Nazaré que queria ver algo extraordinário para acreditar em Jesus. Muitas vezes o nosso coração tem a mesma atitude, a mesma reação, quando a gente se depara com Jesus. Na verdade, até quando Jesus estava pregado numa cruz, as pessoas falaram para ele, lá em Mateus 27, 42. Mateus 27, 42, eles falaram para Jesus: desça da cruz, então acreditaremos em você. Até quando ele estava pregado na cruz, as pessoas falaram a mesma coisa. Jesus, se você quer que a gente acredite, faça algo que dê razão para a gente acreditar em você. Até o último momento da vida de Jesus, pediam sinais para ele. E de certa forma, isso continua acontecendo até hoje. Provavelmente você conhece pessoas que têm essa mesma atitude quando o assunto é Jesus Cristo. Pessoas que só vão acreditar se um milagre acontecer em suas vidas. E às vezes nós mesmos colocamos condições para Deus, para a gente acreditar mais nele, para a gente ter mais fé, para a gente fazer mais por ele. Talvez não de maneira tão explícita, mas no nosso coração a gente faz uns acordos silenciosos com Deus. Quem aqui nunca falou: Deus, se quando eu tiver um filho, ele for batizado, for um seguidor de Jesus, eu vou me dedicar mais ao Senhor? Ou quem aqui nunca falou: Deus, se eu conseguir aquele emprego, eu vou servir mais ao Senhor? Deus, se eu tiver aquela condição financeira, eu vou dar mais de mim para as pessoas. Deus, se o meu casamento melhorar, então eu vou entregar minha vida para você. Deus, se o Senhor fizer isso por mim, então eu vou crer. Quem nunca fez um acordo silencioso desse com Deus? Quem nunca falou isso para Deus? A gente não faz isso. A gente não pede algo para falar para Deus que nós aí sim poderemos ter mais condições de ter mais fé. A gente não tenta barganhar com Deus no nosso coração, pedindo sinais antes de entregar completamente o nosso coração. E esse é o ponto. Cada um de nós aqui, a gente já está entregando todo o nosso coração para Deus, ou a gente está pedindo milagres para poder fazer isso? Nós estamos colocando condições para ter fé, para crer em Deus? Não deveria ser o contrário? Nós entregarmos todo o nosso coração e daí as coisas podem ou não acontecer. Independente delas acontecerem, Deus continuará sendo Deus. Jesus continuará
sendo filho de Deus. E o interessante é que milagres por si só não provam que Jesus é o Messias. Em outro lugar, Jesus afirma nas Escrituras que alguém pode até realizar milagres e ainda assim não conhecer Deus. Já pensaram sobre isso? E o ponto é que milagres não são prova de salvação. Milagres não são prova de salvação. Na verdade, os judeus não rejeitaram Jesus porque duvidavam da capacidade dele de fazer milagre. Eles sabiam que Jesus fazia milagre. Isso nem sequer era um debate ali entre eles. A razão da rejeição estava em outro lugar. Quando a gente volta lá em Lucas 4, pode avançar. Jesus fala: em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. O ponto não era ele fazer ou não milagres. O ponto é que ele sabia que naquele coração a familiaridade gera o desprezo. Por eles conhecerem Jesus, automaticamente eles já estavam mais inclinados a desprezar e rejeitar Jesus do que aceitar Jesus. Quando a gente se acostuma com alguma coisa, a gente corre o risco de perder o respeito por aquilo. Eu acho que os casados vão concordar comigo que quando a gente vai passando o tempo que a gente está casado, a gente às vezes já não é mais tão zeloso, tão carinhoso, tão amoroso, tão servo, como a gente era durante o namoro, durante o noivado. Porque a gente começa a se acostumar, começa a ser familiar para a gente. A autoridade aqui, para esse público aqui de Jesus, sempre parecia que outras pessoas tinham mais autoridade do que Jesus que estava ali falando com eles. Porque eles conheciam Jesus, Jesus era familiar. Então o respeito estava sendo perdido. Se viesse alguma outra pessoa de fora que eles não conheciam e falasse isso, provavelmente eles estariam mais inclinados a aceitar que aquela pessoa era o Messias, muito mais do que Jesus. E aí os pais que estão aqui presentes, eu acho que entendem muito melhor disso. Eu ainda não sou pai, mas eu tenho certeza que você ensina algo para o seu filho 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E aí você falou algo para ele, está tentando ensinar ele alguma coisa, e aí do nada ele vai para a escola, uma professora com a qual ele não convive muito, acabou de conhecer, ensina a mesma coisa que você tentou por 10, 20, 100 vezes, e ele aprende porque a professora ensinou, sendo que era a mesma coisa que você, pai, repetidas vezes tentou ensinar. Mais uma vez, a familiaridade faz perder um pouco a credibilidade, a autoridade com as pessoas. E aí, Jesus vai explicar para a gente por que esse povo de Nazaré rejeitou ele. E aí, ele relembra aqui uma história do Antigo Testamento. Ele fala: asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, do profeta Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Elias provavelmente foi a maior figura espiritual de Israel depois de Moisés. Depois de Moisés, quando a gente olha o Antigo Testamento todo, Elias foi provavelmente a maior figura daquele povo de Israel. E a passagem aqui vai se referir a um período terrível do povo de Israel. Naquela época o rei era Acabe. E sobre Acabe, as coisas que a Bíblia diz sobre ele não são boas. Provavelmente o pior rei que houve ali em Israel. E naquela época do rei Acabe, tanto que a Bíblia vai falar sobre ele no livro de Reis, que ele fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer um dos seus predecessores. Ou seja, Acabe foi um rei que fez tanto o que Deus reprova, mais do que qualquer outro rei que veio antes dele.
até aquele momento, era o pior rei que Israel já tinha tido. Acabe, só para vocês terem noção, ele assassinou pessoas, ele se casou com uma mulher horrível, uma mulher que cultuava outros deuses. Imagina tudo de ruim que a gente olha os governadores que a gente tem no nosso país fazer. Acabe era 10 vezes pior. Se você acha que os políticos que a gente tem atualmente são ruins, é porque você não viveu na época de Acabe. Acabe era muito pior. E o ponto é que a esposa dele, Jezabel, era tão ruim que ela era associada tanto ao mal que o nome dela atravessou séculos como um símbolo de perversidade das pessoas. Quando alguém fala Jezabel, eu acho que vocês já ouviram algum ditado, alguma piada com esse nome, Jezabel. É algo bom ou ruim? Ruim. E é nesse contexto que Deus envia, no reinado de Acabe e Jezabel, que ele envia essa fome para o povo de Israel. E essa fome era uma forma de chamar a atenção do povo para que eles se arrependessem e clamassem a Deus e voltassem para Deus. Mas aquela fome estava matando pessoas. Muitos homens morreram naquela época. As esposas desses homens se tornaram viúvas. Por isso Jesus fala que havia muitas viúvas em Israel naquele momento. Não tinha proteção social, segurança financeira, nem estrutura para que eles sobrevivessem. Mas aí, na Escritura diz, contudo Elias não foi enviado a nenhuma daquelas viúvas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, sírio. Mas quando a gente olha, Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Olha que interessante, com tantas viúvas naquela época, Elias, o profeta, foi enviado a essa de Sarepta. E, para vocês terem noção, ela era uma estrangeira. Essa em Sarepta, na região de Sidom, ela não era ali propriamente de Israel, do povo judeu. E era uma mulher que nem sequer fazia parte do povo de Deus. Mas aí a gente pergunta, por que Deus enviou um profeta para uma viúva de outro povo? Por que Deus fez isso? Ele deveria ter enviado o profeta dele para o povo dele? Não faria mais sentido para a gente? E o detalhe é mais surpreendente do que a gente pensa. Sabe, Sidom, ela fica... ela está localizada entre Sidom e Tiro. Então, Sarepta está entre Sidom e Tiro. Então, pense em Sidom, Tiro, e Sarepta estava bem no meio. Sidom e Tiro eram cidades de uma região chamada Fenícia. Quem era Fenícia? Jezabel. Ou seja, Deus estava mandando o recado. E aí, a mesma Jezabel que estava ali maltratando o povo de Deus, fazendo tudo contra o povo de Deus, Deus estava enviando uma mensagem: eu não vou mandar ninguém para a região dela, da Fenícia. Eu vou mandar um profeta para alguém que está bem no meio e não está envolvido com essa mulher, para eles entenderem que eu vou mandar ajuda para o povo, mas não é para quem está fazendo mal. É como se alguém enviasse alguém para ajudar o povo brasileiro, e aí a gente entende, mas por que envia para o Brasil alguém para ajudar, sendo que o conflito está em outro lugar? Em outro lugar, então, por exemplo, na Etiópia está passando fome. Está passando fome em outro lugar, mas por que envia para o Brasil? Porque talvez a gente não esteja envolvido com algo que está indo contra Deus. Mas Deus quer mandar um recado sempre. E essa história é linda, você pode ler depois em 1 Reis 17, tá bom? E aí Elias, quando ele chega lá, essa mulher tinha apenas um pouco de farinha e azeite. E aí essa mulher tinha só um pouquinho, um punhado de farinha e azeite.
E era a última refeição dela com o filho dela. E aí Elias fala, não, pode preparar para mim. Deus mandou te dizer, pode preparar para mim. E aí isso parecia absurdo, né? Porque o último punhado de farinha e de azeite que você tem, que você ia ter sua última refeição, você prepara um pão e você entrega primeiro para um desconhecido, que você nem sabe muito bem quem é. Mas aquela viúva confiou que aquele homem era enviado de Deus. E ela fez justamente o que ele disse. E ela entregou o pouco que ela tinha. E aí Deus multiplicou o que ela tinha entregue. O ponto é, ela confiou. Ela não ficou pedindo milagres como aquele povo de Nazaré. Esse é o ponto. Ela podia ter falado, se você está falando que você é enviado de Deus, faz um milagre primeiro para eu ver se eu posso confiar o que eu tenho a você. Mas ela confiou. Ela entregou tudo que ela tinha, confiando de que aquele homem era um homem de Deus. E aí aquilo foi multiplicado. O povo de Nazaré fez justamente ao contrário. Ele pedia sinais a Jesus ao invés de confiar que ele era o Messias. E o ponto é que a vida dessa viúva se tornou uma parábola viva na mente de cada judeu e até de nós, porque quando a gente lê isso em 1 Reis 17, é incrível. É uma das histórias que mais me ajuda a confiar em Deus. E aí a gente volta para Nazaré. Quando a gente volta para Nazaré, aqui em Lucas 4, ele cita duas histórias, no versículo 26 e 27. Primeiro da viúva e depois dos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Eliseu é um profeta que vem depois de Elias. E aí, tinham muitos leprosos em Israel, mas aí, nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. De maneira bem rápida, ele era sírio. Síria era inimiga de Israel na época. Tá? Então, eles eram reinos inimigos. E o ponto é que tinham muitos leprosos em Israel, porém, Eliseu purifica Naamã. Naamã era o general do exército sírio. E ele estava com a lepra. E ele correu atrás de ajuda. Ele foi até o rei de Israel pedir ajuda. E o rei, não vem aqui não, porque eu acho que você está querendo arrumar confusão comigo e com o meu povo. Aí você vai falar que eu não te curei. E aí você vai querer arrumar guerra contra o meu povo. E aí o ponto é que a serva de Naamã, ela ouviu falar de um homem, um profeta de Deus em Israel, que poderia ajudar Naamã. E aí ela, vai lá, procura fulano. E Deus já tinha conversado com Eliseu, falou, Eliseu, o homem vai te procurar, vai até ele, pode curar ele. Mas o ponto é que a maneira que Eliseu cura Naamã é impressionante. Era uma lepra. Muitas pessoas estavam isoladas socialmente por conta da lepra. Era uma doença que você ficava contaminado e você se afastava das pessoas. E era muito difícil, eles não sabiam como curar. Só deixavam as pessoas isoladas. E a gente sabe, a gente viu pela pandemia como é estar isolado socialmente das pessoas. O quanto isso é ruim, não é? Imagina ter uma área da cidade só para essas pessoas contaminadas. E o ponto é que Eliseu fala algo simples para Naamã. Ele fala assim, Naamã, se você quer ser curado, vai lá no rio e você tem que mergulhar 7 vezes. 7 vezes, Naamã, só isso. E você vai ser curado da sua lepra. E Naamã fica indignado. Sabe por quê? Porque Naamã falou, não pode ser só isso. 7 vezes no rio ali? Não é possível. Não, fala o que realmente eu tenho que fazer. É mais do que isso. E Eliseu insiste com ele, não, é só isso. Mas qual que é o ponto? No coração de Naamã, um general, ele fala, não, deve ter um ritual muito mais complexo para eu ser curado. Não é possível que seja tão simples. Não, deve ter um ritual, eu tenho que sacrificar algum animal grande, eu tenho que passar o sangue desse animal no meu corpo. E não. O ponto é, vai lá,
no rio 7 pulos e você vai voltar livre da sua lepra. E mais uma vez, o coração de Naamã queria algo extraordinário. Ele achava que tinha que passar por algo extraordinário para ser curado por Deus. Mas não é esse o ponto, mais uma vez. Não é algo extraordinário, um milagre complexo. O ponto é confiar, mesmo nas coisas que pareçam mais simples. Por isso que Jesus conecta esses dois exemplos, da viúva e de Naamã. Eles foram curados pela confiança em Deus, em coisas simples. Ela só precisava fazer um punhado de pão e dar o primeiro para o profeta. Naamã só tinha que ir até o rio e 7 vezes nadar no rio e depois sair. Era só isso. Por que para nós, para o nosso coração humano, é tão difícil confiar na palavra de Deus que, honestamente, tem coisas que a gente lê e fala, nossa, isso é tão simples. Quantas vezes a gente olha para a palavra de Deus e fala, não pode ser só isso. É só eu confiar? É só eu me batizar? É só eu estar unido com as pessoas? É só eu pedir conselhos? É só eu obedecer a Deus? Não é possível. Tem que ter um milagre. Tem que ter algo extraordinário para algo acontecer. Na verdade, a gente sempre busca algo extraordinário para que a gente acredite. Porque nós temos dificuldade de acreditar em Deus por meio das coisas simples. Muitas vezes a gente quer algo além da Bíblia, não é? A gente quer ver coisas, a gente busca experiências, a gente busca rituais, a gente busca palavras proféticas, milagres, curas. Mas, honestamente, parece tão simples, né? A Bíblia, ler e obedecer. E muitas vezes a gente quer muito mais, que é algo extraordinário. Só que esses são exemplos que o próprio Jesus traz, de que não é assim que as coisas funcionam. As coisas podem ser mais simples, se a gente só confia, principalmente nas Escrituras. E aí fica mais fácil da gente entender, né, que na sequência, o texto fala, né, no versículo 28 ao 30, lá em Lucas 14, porque que eles ficaram furiosos, né? Eles ficaram furiosos quando ouviram Jesus falando, vocês lembram da história da viúva dessa época? Lembra de Naamã? Foi simples, não foi? Eles só confiaram em Deus. Por isso que eles ficaram furiosos, porque eles queriam sinais para poder confiar. E basicamente, essa era a mensagem. Jesus tinha acabado de anunciar que a salvação tinha chegado. A questão agora era entender para quem que essa salvação tinha chegado. E a resposta não era a resposta que eles queriam ouvir. A salvação estava disponível, mas não era para as pessoas que acreditavam que mereciam ela. A salvação não era para aquelas pessoas que se consideravam espiritualmente saudáveis. Não era para aqueles que achavam não precisar dela. Quando Jesus leu Isaías, ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Lembra quando ele leu? Não era pobre financeiramente. Em Mateus 5, versículo 3, deixa muito claro, o próprio Jesus falou que ele veio aos pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele veio para os pobres, para os presos, para os cegos, para os oprimidos. Em outras palavras, ele veio para aqueles que reconhecem que precisam dele. É para esses que Jesus veio. O Evangelho só faz sentido para quem sabe que precisa do Evangelho. Só para quem tem necessidade do Evangelho. O Evangelho só encontra espaço num coração que é humilde.
Deus salva aqueles que reconhecem que são pobres espiritualmente. Se você estivesse naquela sinagoga, naquele sábado, e pensasse, eu mereço a salvação da qual ele está falando. Eu sou israelita, eu frequento a sinagoga todo sábado, eu conheço as escrituras, eu obedeço a todos os mandamentos. Então a mensagem de Jesus não serviria para você. Sinto te informar. Porque Jesus havia vindo no espírito de Elias e Eliseu. Ele veio para alcançar aqueles que não acreditavam merecer nada. Jesus veio para aqueles que achavam que não mereciam a salvação. Naquele dia as pessoas rejeitaram Jesus exatamente pela mesma razão pela qual muitas pessoas continuam rejeitando Jesus ainda hoje. Porque não querem ser humildes de coração. E essa é a grande raiz do problema. Não é falta de evidência, não é falta de informação sobre Jesus. É orgulho. O orgulho tem afastado as pessoas de Jesus hoje. As pessoas não querem admitir que tem necessidade de estar com Deus, de estar com Jesus. Elas não querem se enxergar como pobres espiritualmente. As pessoas não querem se enxergar como cegas. Elas não querem se enxergar como prisioneiras. Elas não querem se enxergar como sendo as oprimidas no mundo tão caótico. Mas o Evangelho nunca foi destinado às pessoas que se consideram suficientes. O Evangelho não é um complemento para uma vida que já é boa. Não é só um acessório espiritual. O Evangelho não é só a cereja do bolo. Ele é uma intervenção de emergência de Deus para as pessoas necessitadas, para pessoas que reconhecem a própria condição do seu coração. Por isso Jesus não vem para quem se considera bom o bastante já. Ele veio para quem sabe que não é bom o bastante. Se você acredita que o cristianismo é só uma questão de você ser uma pessoa mais educada, mais gentil, mais paciente, mais correta, você ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Porque ninguém é salvo por ser uma pessoa boa. Se você não consegue enxergar a maldade que está presente no seu próprio coração, a cobiça que tem no seu coração, o egoísmo, o orgulho, a arrogância e todas as intenções erradas que habitam no seu coração há tanto tempo, que faz você se afastar do próprio Deus e das pessoas, então você ainda não percebeu a sua necessidade de salvação. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo está certo. E assim, ou Paulo está certo, ou nós estamos certos. Quem será que está certo? Os dois não podem estar certos. É só um que pode estar certo. Até Jesus rejeita o título de bom quando alguém chama ele de bom mestre. E ele responde, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus veio para os pobres, para os miseráveis espiritualmente, para aqueles que reconhecem que têm uma necessidade de salvação. Mas os moradores de Nazaré não queriam se enxergar dessa forma. E ao rejeitar Jesus, eles se tornaram um exemplo de orgulho espiritual. E por fim, eu quero dizer que isso não é fácil para nenhum de nós. É difícil para a gente reconhecer nossa fraqueza, nossa maldade, nossos erros. A gente tem medo, a gente se sente inseguro de reconhecer. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. Mas lembre-se de Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A gente precisa focar que o que deixou Jesus admirado, em Marcos 6, versículo 6,
conta essa mesma história, só que tem um complemento muito importante, que é a chave para nós, o que deixou Jesus admirado em tudo isso. Em Marcos 6,6 diz: e ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. O que deixou Jesus admirado negativamente com aqueles nazarenos era a incredulidade deles, ou seja, o orgulho deles. Você tem deixado o seu coração ser incrédulo, ser orgulhoso, que quando você ouve sobre Deus, você não quer obedecer, você acha que você já é bom o suficiente, você acha que o Evangelho é só um acessório para a sua vida, é só a cereja do bolo. Mas o Evangelho é toda a massa, o Evangelho é cada ingrediente que faz o bolo. Sem o Evangelho não existe bolo. Sem o Evangelho não existe eu e você para Deus. E eu quero terminar com um exercício para você fazer ao longo da semana. Eu quero que você procure 2 pessoas próximas a você, espiritualmente. E pergunte a essas 2 pessoas uma simples pergunta: como eu poderia ser uma pessoa mais humilde? Se você é casado, pergunta para o seu cônjuge. Se você tem filhos, pergunta para os seus filhos. Se você é solteiro, pergunte a um amigo próximo seu. Faz essa pergunta: como eu poderia ser mais humilde? Porque a gente precisa evitar ter um coração incrédulo diante das Escrituras, diante de Deus. E com certeza a resposta que você vai receber vai ser muito melhor do que qualquer sugestão que eu pudesse te dar de aplicação prática dessa mensagem. O melhor de tudo é você ir perguntar. Pergunte para 2 pessoas próximas de você: como eu posso ser mais humilde? O único tipo de pessoa que Jesus rejeita é a pessoa orgulhosa. Em Marcos 6,6 isso fica evidente. Jesus saiu de lá e foi ensinar outros povos. Jesus procura quem é humilde. Mas ainda a gente tem que completar a resposta dessa pergunta, para entender o que deixa Jesus admirado. A gente já viu que a primeira coisa é a incredulidade do coração humano. Qual é a outra coisa que deixa Jesus admirado? No dia 21, eu prometo voltar para responder essa pergunta para vocês. Vamos orar. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por ensinar. Obrigado por ser o cumprimento das palavras do profeta Isaías. Jesus, obrigado porque o Senhor realmente trouxe para nós uma nova perspectiva. A perspectiva de que nós podemos admitir que somos pobres espiritualmente, dignos de pena, dignos de tudo que o Senhor tem para nos dar, que é a salvação. Na verdade, isso é tudo que a gente precisa. Deus, eu oro por nós que muitas vezes temos um coração orgulhoso e incrédulo dessas coisas. A gente tem medo de admitir a nossa insignificância, a nossa pobreza, a nossa falta de virtudes. Mas Deus é o Senhor quem traz tudo isso para as nossas vidas, para o nosso coração. Eu oro para que a gente dê esse passo de procurar 2 pessoas próximas de nós e perguntar aos seus olhos: como eu posso ser mais humilde? Deus, porque nós precisamos ser humildes para que nós possamos nos achegar perto do seu Filho Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Fique com o resto do nosso culto, nossa semana, seja tudo para te honrar e glorificar. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.